Vamos falar de um assunto polêmico dos meus preconceitos que eu tenho, que eu quero entender. Sim. Todo mundo fala que o muçulmano ele é muito machista. Sim. Existe essa coisa. O que você acha disso? Tipo, a mulher não trabalhar, ou ela trabalha, como é que funciona isso? Sim, isso é uma coisa interessante porque muitas pessoas falam, o Islã é uma religião patriarcal, o Islã é uma religião que abre premissa para o machismo. Isso é uma discussão que até nós muçulmanos temos, né, entre nós, se isso realmente acontece, se é saudável ou não. O que acontece no Islã é o seguinte, a religião ela ajuda a definir os papéis de gênero numa sociedade normal. Ela vai dizer, olha, o homem ele tem a função de correr atrás do sustento e a mulher tem a função de cuidar da educação dos filhos e cuidar da casa, cuidar da prole. Isso não é só o Islã que diz, a tradição cristã, a tradição judaica também fala isso. No mundo moderno, isso já se perdeu, né? Felizmente para alguns, infelizmente para outros. A questão eu acredito que muitas pessoas na nossa sociedade, no Brasil, na sociedade ocidental, percebem o Islã como uma religião machista por causa disso. Porque ela vai ser tranquila e dizer, olha, o homem vai atrás do sustento e a mulher fica em casa. Uhum. E aí, nos tempos de hoje, por várias influências, né, de vários movimentos, a gente pensa que é vergonha para a mulher cuidar dos filhos. É desvantajoso para ela ficar em casa. Mas pergunta para uma mulher muçulmana, você quer ficar em casa? Você quer cuidar das crianças? Mas elas conhecem, perguntas minhas, assim, sim, ela conhece a outra possibilidade? É aí que tá, existe a outra possibilidade. Não é obrigatório ela ficar em casa. Primeira mulher muçulmana da história do Islã foi uma mulher chamada Khadija. Foi a primeira esposa do profeta, inclusive. Quem foi essa mulher? Uma das melhores comerciantes da época da Arábia Saudita. O profeta não era ninguém antes dela. Ele era pobre, não tinha nada. Ele se casou com ela, ela sustentou ele e ela foi crucial para o nascimento do Islã. Se não fosse ela, ajudando o profeta financeiramente, ele não teria tido o sucesso nos primeiros anos, muito provavelmente. E aí você olha a história dessa mulher, você fala, pô, por que tem muçulmano hoje em dia falando que a mulher tem que ficar trancada em casa? Ignorância, falta de conhecimento da própria religião. Então assim, a religião, ela, sinceramente, ela não dá premissa para o machismo. Mas o machismo é uma coisa que está tão enraizada nas culturas em geral, que às vezes a gente se confunde. Mas tem uma coisa do tipo assim, por exemplo, eu me lembro quando eu fui para Dubai, lá, Abu Dhabi, eu me lembro que a Emily, no caso, minha esposa, e ela, padrões católicos, modernos e tal, ela ficou muito puta e eu queria bater esse papo com você. Por exemplo, ela queria falar, por exemplo, com um oficial ali, o cara não respondia a ela, só respondia a um homem. Sim. Isso acontece ou foi um fato isolado? Não, acontece em alguns países. Homem só fala com homem? Em alguns países de sociedades islâmicas, acontece. Porque existe uma questão do convívio com o sexo oposto só se ele for dentro da sua esfera familiar. Por exemplo, eu particularmente, Luiz, não vou gostar de um cara estranho chegar, trocar ideia com minha esposa sobre coisas desnecessárias, por exemplo. E a mulher muçulmana, ela vai entender isso, ela fala, não fala comigo, fala com meu marido. Aí que tá, é uma questão que a religião dá essa premissa, a religião não vê isso como machismo, às vezes se confunde como uma prática cultural e a gente ocidental brasileiro, que aqui tudo a gente é muito aberto para uma série de coisas, a gente estranha. Eu sou brasileiro, sou muçulmano, sim, mas sou brasileiro, eu também estranho isso. Sim. Às vezes eu vou numa casa, por exemplo, eu tenho amigos que são filhos de libaneses e na cozinha ou em outra sala fica as mulheres, e em outra sala só os homens. Eu estranho isso. Na minha família sempre a gente estava misturado. Sim. Entendeu? Porque fica, entendi, é uma adaptação ao que você vive, tá?